Boa tarde, bom dia também para quem estiver nos ouvindo depois, em algum momento aí do seu dia. Muito obrigado por tirar o seu tempinho para estar aqui conosco. Mais uma live agora do Brasil Fantasy Football, nossa semana 14, para muitos a última semana antes dos playoffs, do Fantasy. Então vamos que vamos. Hoje, infelizmente, não temos nosso queridíssimo André, nosso condutor mor, nosso maestro. Então, estou aqui fazendo as vezes dele. E comigo temos hoje, então, o Jones, nosso queridíssimo Jones, nosso Atlanta Falcon, Jones, meu querido. E também o nosso maravilhoso Ângelo Belo, de um dos podcasts mais divertidos do Brasil com relação ao Fantasy e à NFL, que é o tal do Quarta para Três. Se vocês ainda não ouviram, eu recomendo demais que façam a subscrição dos caras. É muito bom o podcast dele, é muito boa as discussões que eles têm e também engrandecem muito aí o universo do fantasy. Então, Jones, meu querido Ângelo, deem o seu salve, boa noite. E aí, pessoal, fala, beleza? E aí, Mafra? Fala, Ângelo, prazer aqui estar em mais uma live de falar de fantasy. Cada vez mais vai se aproximando o fim da nossa temporada. Basicamente, a maioria das ligas, as ligas que acho que não são final em 2 jogos, acho que a maioria das ligas tem sua última rodada agora. Algumas ligas talvez já começam seus playoffs, mas enfim, vamos falar um pouco aí dessa rodada que promete tanto na vida real, mas que também tem pontos interessantes aí para te salvar naquela rodada derradeira, garantir uma bye, ou em algumas ligas escapar de um rebaixamento, como é em alguns campeonatos que eu jogo. Só fico triste dessa mensagem meio ruim de que estamos acabando já a temporada do Fantasy, daqui a pouco também acaba a temporada da NFL, vai chegar março e nós estaríamos aqui torcendo para assistir um Patriots e Steelers, como será o jogo de hoje da quinta-feira, no meio de uma off-season, porque qualquer jogo é jogo bom. E aí, Ângelo, então, diga seu boa noite, meu caro, seu boa tarde, bom dia também para quem não estiver nos ouvindo depois. Para quem estiver ouvindo num ponto futuro, boa tarde, bom dia, boa noite. Um prazer inenarrável estar aqui. Eu estou realmente atingindo a fama praticamente. Eu nunca tinha entrado num negócio desse aqui tão chique. Eu nem sabia que tinha tanto botão por trás de uma live. Então, assim, tô avalando. Ó, galera, tem uma porrada de coisa aqui por trás. Vocês não sabem como dá trabalho fazer podcast. Então, aqui representando e falando que o BR Fantasy Football tá com orçamento curto, né? Pegou o pior membro do nosso canal para poder participar, né? Mas eu sou quase o Atlanta Falcons do nosso programa, né? Mas tudo bem, né? Já começamos dando paulado um no outro. Assim que é bom. Olha. Muito que bem. Ok. Foi alfinetado, olha. Bom, vou lembrar disso quando o Dallas ganhar a divisão e o Falcons tiver que receber os Eagles nos playoffs, no wildcard. Você pode mandar um que o seu time vai ganhar a divisão. O problema é que é NFC South, né? Que é a coisa mais fácil que existe. Acho que até o Santos, que foi rebaixado ontem, ganharia possivelmente a NFC Eu nem vou South. falar, porque eu posso trazer azar, sei lá, perde pra Tampa, a Tampa já passa na frente. Vamos um passinho de cada vez. Atlanta Falcons é típico disso aí, né? Vai, hoje não. Hoje sim. É típico do Atlanta Falcons. Né? Sim. E, bom, queria só lembrar para todo mundo aí, para ativar o canal e depois colocar o sininho, dar o like também no nosso vídeo, nas outras plataformas aqui de streaming, de podcast que você esteja ouvindo. Manda também o seu review, mande perguntas aqui para nós durante essa nossa conversa, quem estiver aqui no YouTube conosco nesse exato momento. Também podem mandar mensagens no nosso Twitter, para mim, para o Jones, para o próprio Ângelo via Quarta para Três. Enfim, a gente está sempre aí aberto para ter a conversa. E nós temos um grande amigo meu, que é também torcedor do Falcons, o Pedro, aqui. Então, hoje nós estamos em minoria, o que é uma surpresa, né? Ele até disse aqui que tem um torcedor do Falcons na call, né? Ele duvidaria de você, Jones, mas realmente, o Jones, inclusive, participa do podcast do Falcons em si. Olha lá vai ele mostrar, né? A vestimenta, olha lá, do maravilhoso Julio Jones. Sou fã, sou muito fã. O cara que me fez ser Falcons. O cara que me fez ser Falcons, Julio Jones. Muito que bem. E aí, ele mesmo também me manda aqui um cutucão dizendo que a única coisa que ele quer saber é que se eu defendo ou continuo defendendo o Arthur Smith. Não tem como. Eu vou dizer assim, eu não defendo mais, eu estou muito puto com ele no geral, porque eu acabo hoje tendo o Bijan, o Drake London e o Kyle Pitts, e eles não produzem, né? Eu tenho 2 de 3 desses caras em diversos grupos meus de ligas minhas,
E, cara, é uma frustração, uma irritação todo santo jogo. Você nunca sabe quem vai pontuar, se é que vai pontuar ou não. Então, enfim. Vamos então passar rapidinho por aqui. Tem também o meu grande amigo Rafa, o nosso B9, mandando aqui, perguntando se já é cedo para colocar o Pittman como wide receiver elite nas ligas de fantasy. Uma boa pergunta aí para a gente começar aqui, antes da gente falar dos jogos dessa rodada. O que vocês acham? Pittman já é um cara elite para fantasy, sim ou não? E se não, o que falta para ele? Cara, particularmente falando, eu acho que hoje eu diria não, porque ele teve um primeiro bom ano, que foi o ano de calouro. Aí no ano que todo mundo tava pegando ele ali, tipo, esperando um segundo ano brilhante, ele caiu. E aí esse ano ele tá voltando aí bem de novo. Então, acho que se ele tivesse mantido pelo menos um segundo ano um pouco melhor, acho que a gente já estaria falando dele como um elite para fantasy. Mas, cara, é aquela questão. Ele tá se recuperando, então acho que talvez ano que vem ele possa trazer esse status para ele. Mas com certeza essa temporada hoje, principalmente muitas Dynasties que eu talvez vendi ele, eu deixei de comprar, eu me arrependi porque eu não esperava que ele tivesse esse bounce back aí bom para esse ano, então, enfim, mas eu acho que eu preciso ver mais dele no ano que vem para talvez falar que ele ainda entra nesse grupo elite aí. Muito que bem. Fantasy. E você, o que você acha, Ângelo? Cara, eu acho o seguinte, ele, como a gente fica brincando lá no nosso programa, ele é ali no top da classe operária, né? Então, assim, aquele cara sem grife, não tão famoso, mas, assim, queria demais ele no meu time, não tenho ele em nenhuma das ligas, e acho que é um cara que faz sentido. Ele tá no top 11 esse ano, né? Então, realmente, uma performance boa. E não sei se, eu não sei o quanto vocês acompanham o Colts, não acompanham a fundo, mas um pouco do que eu assisti de jogos inteiros do Colts, eu tive o desprazer de assistir Colts e Patriots, foi no horário aqui da Europa, então facilitou para que eu assistisse o jogo. Ele toca na bola praticamente o jogo inteiro. Então, sim, assim, para fantasy e com quarterback ruim, imagine com quarterback bom. Então, acho que ele mostrou esse ano e tem tudo para os drafts, para o board do ano que vem, ele está bem cotado. Eu gosto muito do Pittman, achei que o ano passado ele fosse ter um ano fenomenal, eu acho que estava tudo muito estruturado para ele, infelizmente não teve, inclusive até coloquei ele como possível wide receiver 1 do Fantasy, por conta de toda a expectativa que ele tinha com o Matt Ryan e com a estrutura do Colts, tudo foi por água abaixo, eu gosto muito dele e acho que ele está tendo uma boa temporada. Começou muito bem também com o Anthony Richardson, então assim, prognóstico é interessante, não colocaria ele como elite ainda, mas é um cara que possivelmente a melhor hora de compra é agora, porque depois ele vai ficar realmente bem caro. Então eu gosto bastante do Pittman. Errei talvez por um ano essa questão do breakout dele, 2 anos do breakout dele para chegar e ser o cara, né? Mas você acha que com a volta... Agora ele já vai sair caro. Não, se eu quiser comprar ele agora, eu tô ferrado. Principalmente porque, né, as pessoas que jogam comigo na minha liga estão aqui agora, nesse exato momento, vão ouvir essas coisas aqui. Ou seja, né... Mais uma coisa, você acha que com a volta de Richardson, ele perde valor ou ele ganha valor? Eu acho que ele ganha valor. Eu acho que ele ganha valor porque ele estava recebendo bastante bolas, ele tinha uma média de acho que 10 targets por jogo com o Pittman. Então, assim, é muita coisa, né? Com o PPR, e ele é um cara muito bom também, ele é um wide receiver bom por ser bom. Então, eu acho que ele ganha valor, apesar do Minshew também não estar tão mal assim, e tá usando ele de uma boa forma. Bom, aqui também temos o nosso querido Gabriel Cavalcante, do Quarta para 3, que está aqui nos ouvindo, né? Eu espero que ele nos cornete aqui um pouco, o cornete principalmente o Ângelo, não a nós, mas enfim, dizendo aqui que timaço. Então, muito obrigado aí pela participação também. Buenas, vamos então começar aqui, primeiramente falando sobre os jogos da semana 14, vou passar aqui rapidinho sobre o over-under de cada um deles, né? Então, a gente tem hoje o maravilhoso jogo New England Patriots e Pittsburgh Steelers, com over-under de 30, que é talvez o mais baixo over-under da NFL dessa temporada, e salvo engano, eu acho que é o menor over-under do Steelers desde que o Mike Tomlin entrou, e logicamente quando o gambling se tornou uma coisa comum. No domingo nós vamos ter então Tampa Bay e Falcons com over-under de 41, Rams e Ravens com over-under de 40, tô achando relativamente baixo esse daqui, eu acho que tem cara de shootout esse jogo aqui para mim. Lions e Bears, um over-under de 43. Colts e Bengals, um over-under de 44.
Jacksonville Jaguars e Cleveland Browns com over-under de 30.5, muito por conta da excelente defesa do Cleveland e o péssimo ataque do Cleveland. Carolina Panthers e New Orleans Saints, um jogo divisional super importante aí, com over-under de 38. Houston Texans e New York Jets com over-under de 33. Vikings e Raiders com 40.5. Seahawks e San Francisco 49ers, um clássico, 46.5. É o segundo jogo mais... é o quarto jogo mais esperado aqui em over-under. Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, que para mim vai ser um jogaço, 48.5. Muitas expectativas sobre esse jogo. Broncos e Chargers, over-under de 44. Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys, possivelmente o jogo mais legal dessa rodada, ou mais cheio de fogos de artifício, também com over-under altíssimo, de 52, comparado com os outros jogos. Depois temos Tennessee Titans e Miami Dolphins com 46.5. E por último, na segunda-feira, temos Green Bay Packers e New York Giants com over-under de 36. Bom, falando desses jogos aqui, meus caros, que jogos que vocês marcaram aí no calendário, que jogos vocês veem aí como sendo interessantes, tanto para a vida real, talvez, quanto para o Fantasy, se tiver também uma vertente de Fantasy. Qual jogo para vocês é talvez o mais interessante dessa rodada? Eu vou aqui usar a carta do clubismo, a carta do clubismo me diz... Sempre vale. Que assim, é liberadíssimo, então com a carta do clubismo eu vou começar e falarei do Philadelphia Eagles contra o Arlington Cowboys, só para deixar bem claro. Então, assim como é New Jersey Jets e New Jersey Giants, exatamente. Exatamente. Santa Clara 49ers, exato. Exato, deixar bem posicionado onde aquele time se localiza, mas sacanagem à parte. De fato, o jogo, os dois times com campanha super positiva esse ano, já tem a rivalidade de sempre, então pro Cowboys o jogo vale bastante, porque é a chance de roubar a divisão e a chance de depois do Eagles ter tido uma semana realmente bastante complicada contra o 49ers e terem explorado todas as suas deficiências. E aí, falando um pouco do confronto vindo no viés para Fantasy, assim, você tem alguns pontos interessantes, né? O stack de deck contra o CD Lamb contra a secundária dos Eagles. Infelizmente, a secundária dos Eagles esse ano não tem jogado tão bem quanto no ano passado. Assim como também uma coisa para ficar de olho, você vem os running backs de Dallas versus o front de Filadélfia, né? Que é um confronto que eu particularmente tentaria evitar. Pollard, a gente já discutiu um pouco como foi na temporada, que não chegou na expectativa, que o teto de produção que a gente esperava quando ele virou o running back 1 do time. Então, acho que seria uma coisa que eu podendo evitar. Talvez você não tenha nem como evitar, que você deve ter draftado Pollard lá no alto, mas seria também um ponto para ficar de olho. Nem me lembro do Pollard, viu? Nem me lembro do Pollard, porque o que eu vi desse cara... Isso. E o de sempre, A.J. Brown e Devonta Smith, realmente essa dupla, espero que faça muito sucesso. E lembrando que Dallas Goedert voltou a treinar hoje, se não me engano, se eu não estou mal de notícia de hoje, ele voltou a treinar, então pode ser que realmente seja uma peça a mais, um fator a mais no ataque dos Eagles. Então, muitos elementos, muitas coisas para ver, fora a rivalidade, fora quem vai... Os dois times provavelmente devem estar no playoff, né? Visto a divisão composta por times de procedência duvidosa aqui, já já citados anteriormente, mas tudo bem. Como um todo, sim. É isso, a divisão inteira. Basicamente, ainda mais se for uma vitória dos Eagles, basicamente o Dallas Cowboys vai ficar com a posição 5 na conferência e vai pegar o campeão dessa divisão, obviamente. Olha, não digam para ninguém, mas eu acho que o Cowboys vai levar esse jogo. Tá com uma cara muito grande de que o Cowboys vai ganhar esse jogo aí. Eu não tô com muita esperança também não, mas vamos ver. Clássico é clássico e vice-versa, né? Então... Não, jogão sem dúvida alguma, excelentes nomes aí. O deck, na minha opinião, brigando pelo MVP, tá jogando muito bem. Como você falou, A.J. Brown e Devonta Smith do outro lado também, excelentes jogadores. A volta do Goddard só vai dar mais força para esse ataque do Eagles aí. Puta, jogaço sem dúvida alguma.
E você, Jones, qual que é o jogo que você tem aí? Você também vai pelo clubismo, vai de Falcons ou vai com outro? Você é louco, não tem como não falar do super jogo entre Tampa Bay e Atlanta Falcons. Muito Brincadeira. bom, muito Se bom. bem que esse jogo aí, hoje eu gravei mais cedo, pelos desfalques talvez nas linhas defensivas, é um jogo muito bom para Rashad White, Aldir, Bijan, a galera ali, running back. Acho que os dois times vão jogar com as DLs bem desfalcadas. Então, mais para domingo, a galera for observando as notícias, pode ser interessante ver como que o jogo corrido vai ser bem. Mas o jogo mesmo que eu vou trazer assim é um jogo, talvez seria meio louco dizer, mas um jogo dos surpresos desesperados do momento. Acho que vamos falar aí de Bills e Chiefs. O Chiefs nem tão desesperados, né? Mas realmente o time do Mafra alimentou as dores e sofrimentos da temporada aí Meu amigo, do o Chiefs. Chiefs tem um quarterback bom, nós temos um quarterback elite. Então, assim, quando um quarterback bom, como o Mahomes, joga contra um quarterback elite, que é Jordan Love, normalmente acontece isso mesmo. Uma boa cozinheira me diz que quando você faz tudo com amor, as coisas ficam melhores. E é por isso que o Green Bay Packers está Como voando errar quando se tem amor? Não se erra quando se há amor. Mas brincadeiras à parte, vai ser um jogo bem interessante. Acho que vai ser um jogaço, principalmente assim, no lado da NFL já tem tudo. Implica muito para a vida dos Bills. Acho que se os Bills quiserem continuar sonhando com os playoffs, acho que passa muito por esse jogo. O calendário é bem chatinho, mas ainda assim é um concorrente direto, então os Bills não podem baixar a guarda. E o Chiefs, apesar de o Broncos ter ameaçado um pouquinho a divisão, acho que o Chiefs tem que olhar um pouco mais para seeds principais, talvez a bye, ainda mais que o Jaguars perdeu a chance, então tá tudo ali, todo mundo embolado. Mas para fantasy acho que é isso, não tem como fugir. Do lado de Kansas, Mahomes e Kelsey, você escala onde você tiver. A questão agora tem que ver se o Pacheco joga ou não, né? Ele, se eu não me engano, não treinou nem ontem nem hoje. Aí, pelo que eu vi até agora, rapidinho, o McKinnon já treinou, então se o Pacheco realmente for ficar de fora e você tiver ali precisando de um running back ou de um flex de última hora, até naquelas ligas que você tem que escalar muita gente, ou talvez você não tenha aquela peça, sofreu com muitas lesões, fica de olho talvez no McKinnon aí para DD mais pro final de semana, ou fazer a waiver, né, dependendo como a liga funciona. E do resto, acho que os recebedores se eu não me engano, só o Reed, o Rashid. Ai, caramba, eu sempre confundo o do Packers com o do Chiefs agora. Rashid Rice? Não, Rashid. Isso, eu sempre confundo quem que é cada um. É O porque ele era para Rice. ser draftado pelo Packers. Falava-se muito dele na época do draft para ir pro Packers. É verdade. Sim. E o Rice talvez é uma opção um pouco mais confiável. Acho que eu tentaria fugir um pouco de MVS, até de Sky Moore e companhia. Peraí, até o Chiefs tá querendo fugir do MGS. Qualquer time Não, na NFL. porque teve liga semana passada que eu tive que ir no desespero com o MVS. Nossa. Porque não tinha nada melhor. Nossa. E era uma liga super profunda de vários times. Foi bizarro. Eu tive que me sacrificar isso. Era uma liga de 32 times, aquelas loucuras lá. Enfim. Mas acho que o Rice é o único wide receiver, dependendo do seu elenco, do seu formato de escalação, que acho que você ainda pode confiar. Fora isso, ficar mais de olho mesmo nesse lado dos running backs. E nos Bills, acho que o principal ponto, tirando ali os já falados Josh Allen, Stephon Diggs, até o Gabi Davis, o Kincaid, que é um cara que vocês citaram o Pollard, é um cara numa liga que, por causa que eu perdi o Andrews, eu fui atrás do Kincaid usando o Pollard e tudo mais. Cara, o Kincaid também acho que é escalável e acho que o Knox talvez não atrapalhe ele muito, não. Acho que ele tem sido usado bem ali no... Ele já joga no domingo? Sim. Porque ele voltou a treinar, né? Ele ele voltou a treinar. Eu ia citar até que ele, mesmo que ele jogasse, ele não acho que atrapalha o Kincaid, porque ele tem usado muito no slot, então acho que os dois vão acabar jogando juntos se ele vir a jogar essa semana ou até nas próximas, então acho que ali não tem muito segredo. Acho que running backs, apesar do James Cook sempre, James Cook ter a temporada difícil e vira e mexe, o Murray, se não me engano, ter roubado alguns toques e pontuações, acho que todo mundo ali no ataque é escalável. Talvez só se você tiver muitos bons running backs ou opções melhores de flex, talvez o Cook, talvez você tiver um pé atrás, igual eu tô tendo em algumas ligas, mas de resto, acho que todo mundo ali do Bills é escalável para esse jogo. Bom, eu acho que o Khalil Shakir vai ter um bom jogo nesse
nesse confronto aí, principalmente porque, né, o Stephon Diggs vai estar bem marcado pelo L'Jarius Sneed e pelo McDuffie, e também o Gabe Davis, para mim, é extremamente boom or bust, mais bust do que bom, né? Então eu acho que o Khalil Shakir aí tem um prognóstico legal. Só lembrar uma coisa... Essa temporada parece que ele tá tendo mais uns booms do que busts, né? Mas confiar no Gabe Davis acho que é um erro como chama? De processo mental. Quando você não confia nele. E outra coisa, lembrando o Rui, e com um ensinamento muito importante dele, que é Jerick McKinnon só produz quando não se precisa dele. Quando você precisa de Jerick McKinnon, ele tende a te desapontar no fantasy. Ou seja, se você deixar ele no banco, ele vai fazer 30 pontos. Se você colocar ele para jogar, ele não vai fazer nenhum. Então, né, prossiga com cautela. Diga lá, Ângelo. Não, de Gabe Davis é assim, finalmente chegou o reencontro dele com o Chiefs, né? Então essa é a hora que supostamente ele vai lembrar a nossa memória daquele jogo, aquela prorrogação. Então esse é o dia dele. Então não sei, pode ser que agora vá, mas e falando um pouquinho de Cook também, eu tenho um Cook em algumas ligas, tipo assim, é o cara que, porra, é aquele running back 2 ali, e é isso, e tem jogo que vai, e quando vai bem faz 13, 14, não sei, ele não lembra nem os melhores dias do irmão dele. Eu esperava que o irmão dele fosse até melhor esse ano, verdade seja dita, mas tudo isso é outra conversa. Eu tô curioso para ver como é que o Bills volta da bye, né? Agora sem o Ken Dorsey, que foi mandado embora. Então, assim, novo jogo ofensivo. Eu tenho ainda muita esperança no Josh Allen, que eu acho que tá jogando muito bem. A gente tá discutindo isso, esteve discutindo sobre isso no grupo hoje, sobre os possíveis MVPs, e para mim o Josh Allen tem chances ainda de brigar pelo MVP desse ano da temporada, principalmente se ele voltar com sangue nos olhos. Qualidade ele tem, é indiscutível. E pode, inclusive, ser o diferencial para muitos times aí no Fantasy, né, nesses playoffs agora. Logicamente, o calendário não é fácil para o Bills, mas esse jogo contra o Chiefs, principalmente se o Bills conseguir ganhar esse jogo, eu acho que dá uma baita de uma moral para os caras para frente. Rapaz, eu acho que a campanha dele impede que ele ganhe o MVP. 6-6, por melhor que ele vá nesse final de temporada, acho que a narrativa construída contra, por melhor que o Bills vá, acho que ele não leva, cara, não. Mas salvo engano, o Josh Allen está em terceiro ou quarto em EPA per play, que é aquela coisa de expected pointed added, né? Então, ele é um dos caras mais efetivos, e no caso, como most valuable player, eu acho que ele ainda tem essa questão. E vale lembrar também que o Aaron Rodgers só ganhou o terceiro MVP dele por conta dos últimos 6 jogos. Ele estava bem, estava tipo ok na temporada, era ele e o Brady, né? O Brady também super bem, e no final ele simplesmente entrou on fire, no sentido de que ele errava muito pouco, ele estava muito eficiente. Então eu acho que tem aí mas sim, é uma escalada muito maior do que, né, os outros que estão sendo discutidos atualmente, como o Jalen Hurts, que eu discordo completamente, o Brock Purdy, que eu também tenho muitas ressalvas, e o Dak Prescott, para mim, nesse exato momento, é o frontrunner como MVP. Buenas, e eu vou ficar com o jogo aqui. Eu tenho 3 jogos que eu acho interessantes. Seahawks e 49ers para mim é muito bacana. Eu acho que é um jogo de muitos pontos, então pro Fantasy vai ser excelente. Porém, cumpre a ressalva de que Geno Smith está limitado. Ele está com o ombro machucado, se eu não me engano, o ombro ou o bíceps machucado. Então ficar de olho aí. Outro jogo que eu acho que vai ser bastante interessante em termos de ponto e pode ser um grande shootout é Colts e Bengals. 2 defesas que permitem o jogo, e o Minshew tá bem no time do Colts, tem, né, uma estrutura legal ali para jogar, e o Jake Browning foi bem no primeiro jogo, não sei se ele vai ser como o Joshua Dobbs, que foi bem no primeiro jogo e depois foi mal, mas o Jake Browning nesse exato momento é um quarterback interessante para se colocar, mas eu vou ficar com os meus rivais. Eu estou muito, muito curioso para assistir esse jogo, que é Detroit Lions e Chicago Bears. Desculpem. Travou aqui minha garganta. O Bears quase venceu o Lions no primeiro confronto. Esse jogo é em casa pro Bears. Eu acho que vai dar um upset aí. Eu tenho um certo feeling de que o Bears vai conseguir vencer esse time do Lions, mas pro Fantasy é um jogo muito, muito interessante, porque eu acho que os jogadores do Lions serão limitados. Muito se fala, logicamente, em todo mundo, Jared Goff, Sam Laporta, Amon-Ra, mas eu acho que a produção deles nesse jogo vai ser menor do que tem sido a média deles. Então eu estou muito curioso para assistir esse jogo, para saber como é que esses dois times vão se enfrentar, e eu acho que, em termos de fantasy, é um jogo em que talvez tenha mais hype do que vai ser entregue como se espera. Então, assim, eu diria, né, tem emoções aí também
cautelosas com relação a esse jogo, mas eu tô muito curioso e torcendo muito também pro Bears ganhar, porque o Bears vencendo significa que fica mais fácil para o nosso Packers, meu Packers, chegar ali, né, e tentar brigar pela divisão. O que seria épico, no final das contas. Não, para mim, desse jogo, o que eu acho, assim, a gente até comentou no quarto essa semana, que eu tô com o sentimento do Bears fazer, porque o Bears ganhar o jogo, sabe por quê? Porque o Bears adora atrapalhar a própria pique. Então, assim, é o jogo que ele ganha, não serve para nada, ele cai no draft do próximo ano e só. E o ponto, acho que, do Bears é a questão do backfield, né? Que, assim, a gente não tem uma clareza quem a gente vai apostar, né? Eu acho que realmente estou com você, mas Sam Brown eu acho que vai pontuar bem e como é o nome? São Laporta também, mas eu fico com dúvida dos dois backfields, como é que vão performar nesse jogo, né? A gente está aqui pegando projetado de 13 para, não falando do Sleeper em PPR, 13 para Jahmyr Gibbs e 11 para Montgomery. Acho que algum dos dois vai sobrar nessa roda aí. Torcendo para que seja meu monte, porque eu tenho ele na minha home league, preciso de pontos dele, que seja o Revenge Game Part 2 dele. Mas eu concordo contigo. Logicamente, Amon-Ra e Sam Laporta, se você tem eles no time, você não vai colocar eles no banco de forma alguma. A única coisa é só, né, não ter expectativa que eles vão fazer 30, 40 pontos, como talvez em outras possíveis matchups. Mas são ótimos nomes. Voltando aí do jogo do 49ers que você falou com... Tem uma pergunta no chat do Júlio. Já vamos abrir aqui, Vamos abrir aqui. Grande que é Júlio. interessante a gente discutir. Espera lá. Vamos então passar pelo chat aqui, vamos uma por uma das perguntas aqui todas. Então, o Gabriel mandou aqui falando que a CBS noticiou que o Pats versus Steelers vai ser o menor over-under em 30 anos. Como eu falei, péssimo número. Vai ser um jogo maravilhoso pra gente dormir, né? Não precisamos assistir. Eu e o Ângelo, principalmente, por conta de ser super tarde esse jogo para nós. Nós veremos os replays. Nem risco, nem recebendo, nem sendo pago eu assistiria esse jogo. É verdade. Mas a gente vai sentir falta desse jogo quando chegar em março. Sei bem disso. Bom, tem o Julião aqui também, que não está conosco hoje, infelizmente, mas está aqui no chat, maravilha. Vai também estar conosco nas próximas lives. Como vocês enxergam os papéis de Metcalf, Lockett e JSN nos jogos restantes? Principalmente pelo considerado ótimo calendário que o Seahawks tem para wide receivers. Cara, falando por cima assim, eu acho que o JSN nessa segunda metade tem aparecido um pouco mais, né? Acho que até tirando até um pouco de pontos de fantasy do Lockett. Acho que o Metcalf ainda tem sido esse alfa do ataque, principalmente por ter a fisicalidade e muita explosão quando consegue fazer seus touchdowns longos. Mas acho que eu prevejo, assim, olhando os últimos jogos, acho que o Metcalf ainda vai dominar, e já vejo o JSN talvez se aproximando do Lockett. Não sei, talvez muito ousado dizer que talvez nessa reta final até se firme ou tome esse número 2 aí, mas eu acredito assim que são três caras que vale a pena ainda continuar escalando, mas hoje eu já tenho uma visão assim, o JSN já me passa mais confiança para apostar do que o Lockett, dependendo do meu elenco. E o Metcalf, acho que independente da situação do Gino ou não, a não ser que você tenha um elenco de wide receivers muito bons, também é titular fácil. Então, para mim, essa é a minha visão dos três. Cara, para mim, assim, Metcalf, fora o jogo passado, eu acho que ele finalmente fez um jogo de dominância na temporada, ele já tinha feito alguns jogos de 20, mas não, ele tava até olhando os resultados dele, ele é o top 18 do ano, então, com esse último jogo, deu aquele salto que precisava. Não acho que, tipo assim, esse jogo especificamente contra o 49ers não vai ser o caso, na minha visão, e para frente no calendário, eles pegam os Eagles, se não me engano, na rodada seguinte. Se eu não tô mal, o Eagles acho que pega o Seahawks. E então, também jogo difícil. E, não sei, acho que eu não sei como é que ficaria, mas de fato Metcalf é o wide receiver 1 do time, sem sombra de dúvida. Lockett e JSN estão em curvas em trajetórias distintas, né? Tipo, o Lockett me decepcionou um pouco, a gente falou até um pouco no nosso programinha que Lockett era aquela certeza
que você tinha, aqueles caras que sempre pontuam e você nunca fala, que é Mike Evans, que é ele, que são os caras que não tem tanta grife, mas sempre são sólidos no seu time de fantasy e fazem com que o seu time seja campeão. Então, esse ano talvez seja uma época interessante de trocar, descolar uma troca com ele ainda esse ano, se possível. Acho que é um bom ponto. E JXN, para mim, eu ainda acho que ele tem mais hype, ele veio com mais hype do que o que ele está jogando em campo. Eu acho que tem outros wide receivers de primeiro ano que não tinham tanto hype e estão performando melhor que ele. Eu não assisti nenhum. Tirando o Quentin Johnston, que tinha um hype, que eu não sei de onde veio esse hype, todos os outros têm performado mais do que o JSN. Porém, como você falou, o JSN é o wide receiver 3 desse time nesse exato momento, e o Lockett, né, é um cara que o Carroll ama. Né? Ele tem uma prominência nesse time. Então, muitos anos de serviço prestado, né? Tem isso também, né? Antiguidade às vezes é posto. Então... Exatamente. E ainda assim é um baita corredor de rotas, né? Sim, eu acho que o JSN vai sim tomar esse posto de wide receiver 2 em algum momento. Claramente, este ano, comparado com os outros anos, o Lockett não tem tido a explosão que a gente vê, né, em um jogo ou outro. Porém, eu acho que por conta do calendário dele ser muito interessante, então é o 49ers agora, depois é o Eagles, o Titans e Steelers e Cardinals. Steelers possivelmente seja a última semana de fantasy, né, as finais do fantasy. Eu acho que as matchups são muito boas para ele. E ele ainda tem ali um joguinho para fazer 120, 130 jardas, 2 touchdowns, então eu acho que vale a pena colocar. Para Dynasty, eu acho que o JSN é um ótimo momento de compra. O valor dele está baixo, mais baixo, inclusive, do que estava quando foi draftado. Foi draftado provavelmente como wide receiver 1 das ligas de rookie drafts e tudo mais. Então, eu acho que vale a pena comprar ele agora, pelo menos deixar ele guardado. E como o Ângelo falou, possivelmente para ele já ter essa relevância, né, nesses playoffs que se avizinham aí. Aliás, se as suas ligas também estiverem disponíveis 3, né? Porque todas as minhas estão fechadas nesse exato momento, que faz sentido mesmo sendo Dynasty. O Julião também manda aqui falando sobre as boas defesas para se escalar hoje. Eu concordo, talvez não tanto só pelas defesas, mas por conta dos ataques horríveis. Mas enfim, ponto vem de qualquer lugar, é tudo que interessa. Né? Na minha home é Steelers. Na minha home é Steelers defesa. Exato, e para quem joga IDP também, vários nomes excelentes aí. A gente vai fazer um programa específico só para falar de IDPs, para a galera que ainda não conhece bem ou que quer saber um pouquinho mais. Vamos chamar também o nosso queridíssimo Pedro Decker. Mas enfim, sim, boas defesas, bons nomes defensivos aí para a gente escalar hoje, apesar do jogo péssimo que deve ser. Aqui tem uma pergunta do Matheus, amigo meu, quem quer que vai meter a nhanhoca na rodada, o Bills ou Chiefs? Então, rapidinho aqui, Ângelo, quem ganha, Bills ou Chiefs? Chiefs, sem dúvida. Chiefs também. Boa, então 2-1 porque eu vou de Bills. Eu vou de Bills só porque eu gosto de ser do contra. Aqui o Dantas, nosso queridíssimo Dantas, o senhor dos wide receivers. Esse é o cara que tem todos os wide receivers possíveis no time dele. Ele joga com Justin Jefferson, Ja'Marr Chase, Puka Nacua e Cooper Kupp no time dele, e ele ainda não consegue vencer todas as semanas. Para vocês verem como o Fantasy é difícil. O Fantasy é difícil, meus caras. Fantasy é difícil. Mas ele tem quem de quarterback? Gardner toda semana. Eu não sei como é que ele consegue perder, mas ele perde tendo o melhor grupo de wide receivers que eu já vi na história do Fantasy. Aqui a pergunta dele, então, é Liga PPR. T. Higgins, Jerome Ford, Keaton Mitchell e Jay Reed, que eu acho que é o Jaden Reed do Packers. Duas vagas. Quem que vocês vão? Para essa semana, né? Essa semana. Rapaz. Eu acho que é Mitchell. Eu fui até olhar o T. Higgins na volta, porque o... Deixa eu ver de novo os confrontos aqui. Ele pegou um de cada time ainda. Cara, é que... Vamos lá. O Higgins ainda não... Jerome Ford contra o Jaguars. Bom confronto. Keaton Mitchell contra o 49ers, não. Não, contra o Rams, né? E o Jaden Reed contra o Giants. Cara, eu acho que eu iria de Ford e Reed. Ok. Eu acho que eu vou de Mitchell e Ford, desses aí. Eu iria de Jaden Reed e Jerome Ford também. Jaden Reed porque possivelmente o Packers não tenha Christian Watson
Christian Watson não treinou hoje, Christian Watson tem a hamstring dele lá, é capaz, inclusive, dele acabar indo para IR ou ficar fora da temporada, o que seria, né, novamente, a tal da injury prone, se existe ou não, mas enfim, mas acho que Jayden Reed vai ter aí a sua semaninha de liderança nesse time. Não sei o que está acontecendo com o Matt LaFleur. Matt LaFleur, se você estiver nos ouvindo agora, ao vivo, se você ouvir o nosso podcast depois, what the hell is going on with Romeo Doubs? Eu preciso que você retorne a jogar com Romeo Doubs, né? Enfim. Eu também. Para minhas ligas também eu preciso. Ajuda nós. Exato. Precisamos de... We need Romeo Doubs, Matt LaFleur. Please. O Dantas também manda aqui. Ligas half PPR. Então é outro time. Isaiah Pacheco, Zach Moss e Chuba Hubbard. 2 vagas. Pô, tem que ver se Pacheco vai jogar, né? Se não jogar, a resposta já fica dada aí. Exato. Por exclusão, Pacheco fora. Porque ele possivelmente não jogue. Eu tô zero confiança pro Moss essa rodada. É? Mas por quê? Cara, sei lá, ele já não foi muito bem esse último jogo aí dos Colts sem o Jonathan Taylor, ele já não foi muito bem, então, enfim, não tá me trazendo muito boas esperanças aí pra essa próxima rodada, não. O Hubbard, pelo menos, tá vindo de um jogo de 100 mais jardas contra os Bucks e vai pegar os Saints, que, querendo ou não, tem sofrido um pouco nas 2 últimas semanas contra os jogos corridos, tanto contra Falcons e Lions, eles sofreram um pouquinho ali com Bijan, Montgomery, enfim, então acho que pelo menos o Chuba tem mais um jogo ali, talvez junto com o Miles Sanders, para causar um pouco mais. E, sei lá, precisaria ver se esse Zach Moss vai voltar a ser o Moss que ele estava sendo ali no meio da temporada. Mas caso contrário, se o Pacheco jogar, para mim é Pacheco e Hubbard. Senão é que nem você falou, a resposta tá dada. Spoiler. Mas eu tô com você também. Eu acho que, de fato, a ordem de prioridade Pacheco é o primeiro, de fato, se jogar, e Hubbard como segundo mesmo para essa semana. Tô de acordo. Muito bem, muito bem. O Júnior, nosso queridíssimo Junião também, falando aqui. Thielen ou Moss? PPR. Esqueça esse Scott XR3, meu filho. Esqueça isso. Isso foi sucesso do passado. Não faz mais sucesso agora, não. Então, por favor. Por favor. Comprar esses maré aí não dá certo. Com o Chile é o maré da temporada já, irmão. Já foi. O teto solar já tá entrando água há muito tempo já. O que tem trazido, né, bons resultados para o meu querido Mingo. O meu mafrismo, um dos meus mafrismos dessa temporada. Começou mal, já está começando a se tornar o wide receiver 1 desse time do Panthers, o que não diz muita coisa nesse ano, pelo menos, porque o Panthers é um time lamentável. Em que divisão o Panthers está novamente, só para lembrar? Enfim. Mais uma vez. Mais uma vez. Né? Essa Mais uma divisão... pergunta, uma perguntinha rápida. E Manda. Bryce Young, o que aconteceu com esse rapaz? Alguém consegue explicar? Eu realmente, assim, eu não entendo. A gente que, assim, não é profissional disso, tem o direito de errar. O cara faz o scout, o cara vive disso, o cara jura de pé junto que não, o cara é o melhor quarterback, o melhor prospecto e tal, e chega na liga. O que tá acontecendo com esse rapaz? Me explica. Cara, é uma mistura de diversas coisas, mas principalmente é uma deficiência técnica do grupo técnico, de não saber primeiro utilizar ele, segundo, eu estava lendo sobre isso, inclusive, hoje, com relação ao Panthers em específico, que quando o Frank Reich foi cotado para assumir, o que foi feito ali no time foi que ele apresentou um plano de chamar somente All-Stars para compor esse time técnico. E quando esses caras vieram para compor, eles não tinham uma opinião uníssona, né, com relação ao Bryce Young. Existiam ressalvas para lá e para cá. E parece que foi uma decisão alinhada do Frank Reich com o David Tepper, que é o dono do Panthers. Ele falou, eu quero o Bryce Young. E aí a discussão parece que é por conta daquele teste S2, K2, sei lá, P2, um teste de inteligência em que o Bryce Young foi muito bem e o CJ Stroud foi mal. E o problema do Panthers, principalmente, é a ingerência que o David Tepper tem no time. O David Tepper é conhecido por manobrar o time do jeito que ele quer. Né? Já trocou defesa no meio do caminho, já pediu para mudar de 3-4 para 4-3, já fez... Enfim, ele fala para mudar posicionamentos. É ruim. Então também tem essa questão. Eu tenho muito medo de acontecer com o Bryce Young, o que aconteceu no primeiro ano com o Trevor Lawrence, né, com o Urban Meyer, que ele foi muito mal treinado, muito mal desenvolvido, e ele não tem mais essa chance de desenvolver.
que é também, infelizmente, o que aconteceu com o Bears, né, com o Trubisky e com agora o Justin Fields. 2 caras com nomes, com prospects interessantes, mas que infelizmente foram muito mal treinados, tiveram um grupo técnico muito ruim por trás para melhorarem eles. Então, é isso. É uma deficiência técnica nesse exato momento, muito mais do que a questão de talento. Talento ele tem, apesar de ser baixinho, apesar de ter ali algumas coisas que ele nunca vai ser, né, excelente, mas é uma deficiência do grupo técnico, infelizmente. Entendi. Bom, espero então que vamos... continue. Diga lá. Espero que continue. Como rival, sim. O que você quer é que o Panthers seja o Bears da sua divisão. Eu entendo perfeitamente. Na verdade, eu queria que o Bears da minha divisão fosse o Saints, né? Mas aí, enfim, eu tenho que esperar uma hora o dinheiro acabar de vez lá e eles parar de fazer a void todo ano. O Saints é o Vikings de vocês, não se preocupe. Bom, já que a gente tá falando do Bryce Young, então vamos passar aqui para o nosso próximo tópico, que é um tópico muito interessante para todo mundo, né, que curte fantasy, que são os 3 jogadores indispensáveis para essa rodada. Então, manda aí, Jones, quais são os seus 3 jogadores que para você são indispensáveis estarem como titulares no fantasy para esta rodada 14? Cara, um deles eu até citei, assim, apesar de ele ter tido muitas boas semanas, e acho que já tá até consolidado na posição. O Kincaid, acho que é um cara que, independente se o Knox jogar ou não, eu acho que ele é um cara que você escala, enfim, seja no seu flex, se você tiver um tight end melhor, enfim, mas eu acho que ele é um cara que vale muito a pena escalar, então eu ficaria com ele. Cara, eu vou colocar um nome aqui que ultimamente o Chargers tem feito. Eu até queimei a língua que eu coloquei ele nos indispensáveis no último jogo do Chargers, porque foi uma tristeza, mas acho que esse cara, assim, ele não tem como fugir muito dele, mas acho que vale a pena continuar apostando, porque é o cara que o Herbert tem que lançar a bola, então acho que vou trazer o Keenan Allen de novo. Acho que o Herbert precisa dar uma resposta. E o cara para ele dar essa resposta é o Keenan Allen tá ali no campo para ele, então acredito Excelente que nome para PPR, sem dúvida alguma. Sim. Aquele cara que, assim, lógico, ninguém vai botar o Keenan Allen no banco, mas assim, acho que é um cara que acho que eu vejo que essa é a rodada para dar a resposta. Acho que contra o Broncos, e ele vai sofrer, vai ter Broncos? Exatamente. Não, tava confundindo com a semana passada. Que eu fiquei pensando nos Patriots aqui que eu falei. Mas então, contra os Broncos, vai ter o Surtain ali para atrapalhar ele, mas é o cara de confiança, apesar de ter uns outros recebedores, mas acho que não dá para fugir. E um cara que eu até, semana passada eu falei para ficar fora, que eu já previa isso, porque quando eu assisti Falcons e Lions, eu achava que ia sofrer, que foi o Kamara. Então acho que nessa semana eu trouxe semana passada para ficar um pouco longe dele por causa da defesa dos Lions, mas nessa semana eu acho que a defesa dos Panthers ela tem um atrativo muito forte. Então eu acho que é um cara que, assim, se você às vezes tem outros bons running backs e fica na dúvida, eu acho que a defesa dos Panthers é um convite bom pro Kamara voltar a ser um bom pontuador. Mesmo que você tenha talvez questões com Derek Carr ser titular ou não, e ele recebe muito passe, ele tem sido uma máquina de PPR, voltou a ser em alguns jogos dessa temporada, mas eu acho que é um cara que, assim, ele mesmo que você tenha outros bons running backs, eu acho que vale apostar, porque os Panthers sempre acabam tendo problemas aí contra os running backs. Muito bem. E você, Ângelo? Meu voto, um dos votos é com o relator, como a gente sempre fala. Então, Kamara é um dos meus nomes. Pouco falado, perdeu bastante jogos por lesão, mas vem sendo, como diria Gustavo Ivo, a voz da sensatez do nosso programa. Que ele voz da sensatez talvez seja debatível, mas enfim, é uma voz. É uma voz. A voz da sensatez, o nosso analista técnico. Eu sou um entertainer, praticamente. Eu sou ali só um stand-up comedy, um aspirante a stand-up comedy, mas enfim. Como ele sempre fala, ele é torcedor do Saints, ele fica sempre brincando que Alvin Kamara é o mordomo, muleta, carrinho de mão, carrinho de golfe e tudo mais de suporte a Derek Carr no ataque do Saints. Então, ele é o que
o que carrega o ataque, mesmo perdendo jogos, ele é o running back 4 da temporada, então, assim, é um nome que, pelo que eu venho acompanhado, vem sido pouco falado e não se dá o destaque, e a sequência eu vou ficar na posição de running back para não errar, para não ter problema, continuando com nomes também que não são falados. Já que a gente tem nosso querido amigo aqui, torcedor do Falcons, eu vou de Rachaad White, porque assim, Rachaad White vem tendo uma segunda metade da temporada excelente. Assim, é um nome também que não tem tido esse hype todo. Teve um começo questionável, apesar de no começo da temporada se apostava nele, nas primeiras 5 semanas a expectativa não estava alinhada, chegou a fazer jogos bons, mas até a semana 6 ele tinha tido um jogo de 20 pontos e 3 jogos de 6, então assim, não estava correspondendo à expectativa, mas engrenou, e é a esperança, é o oásis nesse ataque pobre do Tampa Bay, e nessa divisão sofrível. E para a rodada, para a semana contra o Colts, Mixon, né? Mixon acho que é a terceira aposta, então eu vou nos running backs 4, 5, 6 do ano, que não estão sendo tanto falados. A gente fala bastante de CMC, a gente já falou bastante de Pollard. Aaron Jones continua, eu tenho Aaron Jones em uma das minhas ligas, se machuca mais essa temporada, não está entregando como prometido. Não fale mal de Aaron Jones, senão eu vou ter que te chutar da live aqui, já vou avisando. Não vou falar. Hoje, se eu estou controlando, ninguém fala mal de Aaron Jones nessa live. Ninguém. Não estou falando mal, não. Mas só que disponibilidade, como diria Antônio Curti, disponibilidade também é virtude. Então, ele não está disponível, realmente fica difícil. Então, esses seriam meus nomes indispensáveis para a semana. Boa. Eu vou com 3 nomes que tem hype. Eu acho que estão também jogando demais. O primeiro deles é o CeeDee Lamb. Eu acho que é mais um jogo em que ele vai voar. Não só ele está jogando muito, muito bem, como eu acho que essa defesa do Eagles também vai permiti-lo jogar bem, e também Dak Prescott está, né, num excelente momento. Tenho para mim que é um ótimo nome, CeeDee Lamb. Possivelmente briga aí para ser o wide receiver 2 e 3, 1, 2 e 3 dessa rodada. Estou muito, muito empolgado com ele. Outro cara que eu também estou até positivo para essa semana, eu diria que ele é indispensável, nem só bom nome, é o Russell Wilson contra a defesa do Chargers. Eu acho que ele não vem tendo jogos excepcionais, mas ele tem sido consistente, tem sido sólido, e eu acho que essa defesa do Chargers é uma mãe para permitir que ele consiga jogar ali nos passes intermediários, então ele vai ter muito volume de jogo. Eu acho que pode ser muito, muito interessante esse nome. Então, para mim, é um jogador indispensável frente à defesa que ele vai jogar, né? E, logicamente, clubismo, mafrismo, mas acho que precisa ser mencionado. Jordan Love, sem dúvida alguma, contra essa defesa do Giants. Não só pela defesa do Giants ser muito ruim e o time do Giants ser, né, um time que está se preparando para 2024 só, mas também pelo que o Packers tem mostrado nesses últimos 3 jogos. Um ótimo jogo contra o Lions, um ótimo jogo contra o Chiefs, 2 boas defesas, e ele tá numa curva ascendente aí. Pegar um time, né, fraco e destroçado como é o Giants nesse exato momento, para fantasy é um prato cheio. Então eu colocaria esses 3 jogadores aí, o Russell Wilson, o Jordan Love, né, e o Lamb como os meus 3 indispensáveis para essa rodada. E só para reforçar o Rachaad White, os Falcons já não tem o Grady Jarrett para o resto da temporada, e o Onyemata não treinou os 2 dias, então muito provavelmente talvez eles virem de desfalque. Então talvez os 2 DLs principais dos Falcons na temporada não estejam lá. Então é uma chance maior dele conseguir ter um jogo melhor do que ele não, em relação ao jogo que ele teve no começo da temporada. Então é uma boa aposta com certeza. Nossa, eu perdi o Grady Jarrett numa liga que eu tenho. Meu Deus do céu, agora eu fico caçando DL, eu não consigo achar um cara consistente, velho. Que raiva. Poxa, dependendo da liga, tem uns caras que jogam de linebacker e DL também, a depender pode ser. Por exemplo, o problema é achar um cara consistente. Eu sempre pego o cara quando ele joga mal. Aí ele vai na semana seguinte e joga bem quando ele já não tá mais no meu time, porque eu tenho que trocar toda semana. Um cara IDP que eu achei que foi uma boa, que eu me surpreendi, foi o seu safety, eu acho. O seu safety, que é o marido da Simone Biles. O Owens. O Jonathan Owens. Caramba, muito... mas ele tem me ajudado numa ligazinha de IDPs. Sim. Não é um nome péssimo, mas é um nome que tá inconsistente.
O que eu ia falar só é que assim, o clubismo me proíbe de apostar em Sid Lamb, mas a análise, eu concordo com o que você falou, é o máximo que eu posso fazer por você hoje. Meu cara, o meu clubismo é tão forte que quando tem semanas que o Packers vai jogar contra o time, eu não coloco os caras do outro time para jogarem no meu time no Fantasy. Então, por exemplo, o Packers jogou contra o Packers jogou contra o Falcons, eu tirei o Kyle Pitts do meu time, de todos os times que eu tinha, porque eu falei, não vou jogar com esse cara no meu time. Mas você tem uma margem de limite, né? Obviamente. Sim. Tipo, você não vai tirar um Travis Kelce da vida, obviamente. Eu tirei semana passada. Eu tirei. É sério mesmo? Tirei Travis Kelce e eu falei, não vou jogar com esse cara. Não vou. Ô, louco, aí... Eu não consigo assistir o jogo e ficar vendo um cara que está no meu fantasy fazendo pontos contra o meu time. Mas eu fazia isso no Cartola. No Cartola eu nunca... Mano, por mais que eu tinha certeza, Flamengo e Corinthians no Rio de Janeiro, o Flamengo vai enfiar 4-0 no Corinthians, eu não escalava o Gabigol ou o Pedro, um exemplo. Eu fazia isso no Cartola, agora no Fantasy é difícil, porque às vezes nem tem tanta peça boa. Não, eu também não tenho eu não tenho esse apego, não tenho esse apego, não. E falando já um pouquinho do futebol aí, do esporte, o meu time tá vendendo name rights do nome do time, eu tô quase vendendo do meu também, não tem isso não. Mas olha, vou falar assim, eu tenho o Pitts e o Kelce nessa liga que eu tenho o Kelce, né, que eu fiz umas trocas malucas, assim. O Kelce fez 14 pontos, como Tyrant Premium. Você deu sorte que o Pitts foi bem. Exato. Você deu sorte que o Pitts foi bem essa semana. No final das contas, tudo deu certo. Mas sim, eu falei, não vou colocar o Travis Kelce para... corajoso, hein? Não tem como não. Você foi corajoso. Acho que é por isso que eu não ganho tantas ligas. Acho que é por isso que normalmente eu caramba, mano. não ganho. Se você fazesse um corte... Bigão botou aqui a mensagem dele aqui, Gabriel, aqui, que ele ama Kyle Pitts. É uma verdade, Bigão. Seu amor incondicional a esse Tyrande, esse prospecto geracional, como ele foi hypado quando entrou na liga. Então, deve ser mal de nome, porque eu também tô até hoje segurando e vendendo a ideia de que Kyle Pitts vai jogar, vai ser bom, vai voltar ao que era, mas enfim, cara, são 2 anos já, sabe, chorando. Mas tem pergunta no chat. 2, né? Porque o primeiro ano ainda foi bom. Primeiro ano ele foi bem. Foi mágico. Mas tem pergunta no chat aqui do Dantas ainda. Liga tem várias. Eu vou passar aqui agora pelo chat também de novo, para a gente continuar aqui, antes da gente entrar para o nosso próximo tópico. Ligas PPR, novamente nosso queridíssimo Dantas. Tony Pollard, Devon Achane e Rashad White. 2 vagas. Eu já dei a dica de uma. Na outra eu já falei que o Pollard não vai ser. Então, de novo, as perguntas que estão fazendo estão sendo só por exclusão aqui. Eu não posso fazer nada. É a consistência, a coerência dentro desse programa. Então... Você vai na mesma também, Mr. Jones? O Pollard para mim foi uma decepção. O Achane White para mim. Eu também para essa rodada. Eu não gosto nem um pouco do Rashad White, mas como o Ângelo claramente pontuou ali, e corretamente, tá pontuando, tá fazendo uma boa temporada. Gostar do cara é uma coisa, ganhar pontos no Fantasy é outra, então vai de Rashad White sem muito problema. Exato, e tanto cara que não é ruim de bola, que pontua bem, eu não ligo não. O Pollard tá, infelizmente... Justin Fields que o diga. O Pollard tá sendo muito Mr. Touchdown, não é aquele running back que às vezes bate 100 jardas direto, aí faz umas recepções. É aquele cara que se ele não fizer o touchdown, ele não vai te dar nem 7 pontos, 8 pontos direito. É verdade. Agora tem uma pergunta aqui muito, muito bacana, muito única, do nosso queridíssimo Peroco, o mestre das trades, o cara que sai sempre ganhando pelo menos 5 vezes. Essa daqui eu quero ver se vocês estão tão tranquilos para responder. Devin Nunes, que tem a galera do college. 12 times jogam 10. O time é contender, ou seja, o time tá brigando esse ano para ganhar o título. Ele mandou embora o Will Shipley, o J.J. McCarthy, o Malik Neighbors e o Deshaun, imagino que seja o Deshaun Watson, para pegar o Lamar Jackson, Raheem Mostert e o Amari, que imagino seja o Amari Cooper. Se for o Amari Rodgers, você saiu perdendo. Mas enfim, Amari Cooper. O que vocês acham aí? Cara, vou falar para você, o Will Shipley não vi nada, assim, o DJ McCarthy, eu acompanhei bem pouco dele no coisa, mas acho que assim, só por ser contender, e você tá dando, pelo que eu entendi, são 3 caras, acho que ainda vão entrar na NFL, mais o Deshaun Watson, pegando o Lamar, um bom running back no Monster e um bom wide receiver,
que eu não lembro como que ele saiu machucado ou voltou a treinar já, enfim, Cooper. o Amari Cooper. Ele limitado, até saiu. Então. O único problema para mim do Amari Cooper é talvez a relação a como que o Joe Flacco vai jogar os próximos jogos, mas, cara, eu acho que você mandou bem, acho que você reforça o seu QB, pega bom recebedor e bom running back, e acho que por ser contender vale, né? Acho que a gente não sabe o que esperar dos rookies, ainda mais esses rookies que Essa é a beleza de futuramente... jogar dev. Você nunca sabe o que serão os rookies, mas, né? Então, se você é contender, acho que você mandou bem. Boa. Eu vou usar aqui, eu sempre gosto das referências dos anos 90 aqui, eu vou fazer aqui, tem direito a ligar para os universitários aqui para responder essa pergunta ou não? Porque Meu cara, estamos abertos a qualquer coisa. Não, eu também tô tão cego. Eu mandei aqui no grupo dos meninos no podcast, eu falei aqui, ajuda a Luciana aqui, pelo amor de Deus, que eu sei metade do que está, dos nomes que estão falando aqui, daqui a pouco eu chego com a resposta, daqui a pouco vem aqui no meu ponto, chega a resposta, eu já mando. Gustavo Ivo, que eu já falei, vocês pegaram a versão low cost, eu sou Gustavo Ivo da Deep Web, rapaz, isso aqui. Da Shopee. Então, da Shopee, exatamente. Entendi. Deixa o Gustavo Ivo responder, que ele entende, aí eu reproduzo aqui, fica tranquilo. Mas basicamente aqui a gente não pode fugir de que você tá trocando o que você já sabe por o que você espera, basicamente. Você já sabe o que você vai ter. Sacanagem na parte, falando sério. O meu ponto é assim, Lamar, eu acho que é um cara ainda relativamente jovem, já entrega, já foi MVP, então, tipo assim, por mais que você tenha um melhor prospecto de liga, já é uma consistência. Amari Cooper, eu particularmente não gosto, eu já falava isso desde a época do Cowboys, e falo isso sempre no programa, não é um nome que me convence, e já tá numa fase de carreira que, assim, do Cleveland, ele não vai para um time melhor. Se ele for para um time melhor para disputar alguma coisa, ele vai ser o terceiro wide receiver, vai ser banco, vai ser alguma coisa só para completar. Então, eu não vejo uma possibilidade de pontos com ele. E aí, pode ser, mas eu acho que ele já está no momento da carreira que, tipo, A-Chain já está passando e não sei se o bonde dele vai continuar, ainda mais sendo running back. Então, assim, pelo Lamar sozinho, eu acho que sim, e Deshaun Watson já teve seu momento, acho que a situação dele pessoal atrapalhou demais a carreira dele, infelizmente. Que bom. Exato, não estou dizendo que foi errado, não, mas falando de fantasy especificamente, atrapalhou bastante, então os outros 3 prospectos eu estou aguardando os universitários aqui para me dar uma informação mais apurada, mas os votos aqui, pelo menos na nossa cozinha aqui, estão concordando comigo. Eu acho que a grande palavra aqui é o contender. Se eu não tivesse vendo essa coisa de brigar por títulos, eu não faria essa troca de forma alguma, porque você está mandando possível running back 1, 2 e 3 do ano que vem, que é o Will Shipley, o DJ McCarthy, que para mim é, nesse exato momento, quarterback 4 dessa classe, e provavelmente vai ser escolhido no primeiro round. O Malik Neighbors, que é um excelente wide receiver, também tem um ótimo prospecto, e o Deshaun Watson, que, dane-se, é troco de bala, para pegar o Lamar, né, porque o Raheem Mostert tem o quê, sei lá, mais um ano, né, mais 2 anos sendo muito positivo. Não, um ano só. Exato. E o Amari Cooper, que é um cara completamente underrated, eu adoro ele, mas também já tá, né, nos seus 29, 30 anos aí, não é um jovenzinho que acabou de entrar. Mas como contender, e considerando, imagino que aqui seja um QB só, você tá basicamente fazendo um upgrade claro para pegar o QB que possivelmente pontue mais do que os outros da liga. Então eu acho que é uma troca ok, né? Como contender, eu acho uma troca ok. Se não fosse como contender, se fosse qualquer coisa de, tô tentando melhorar o time aqui para novas temporadas, eu acho que tá caro, tá bem caro. E aqui temos o Dantas também falando sobre Lamar Jackson ou indispensável Jordan Love essa semana. E aí? Não, isso aí, desculpa, né? E aí? Desculpa o quê? Agora é... Não, pô, Lamar, velho. Lamar o quê? Não, para essa semana? Para essa semana, não. A discussão é quem é melhor QB. Melhor QB... Não, eu sei, mas se eu tiver que escolher os dois, eu acho que eu sempre escolho o Lamar, velho. De verdade. Lamar contra o Rams, a boa defesa do Rams, contra o Jordan Love e a defesa do Giants. Eu iria de Jordan Love também, sem muita discussão aqui. Jordan Love na cabeça. Eu ia de Lamar ainda. Cara, se você for observar os últimos jogos de Lamar, o time tá ganhando, o time tá bem, ele tem pontuado pouco. Ele não precisa fazer muita coisa, não. É um bom time que não precisa fazer muita coisa. Esse é o grande ponto, assim. Agora,
como QB, não tem nem discussão. O Lamar tá muito à frente nesse exato momento. Neste exato momento. Vamos lembrar disso. Ano que vem, Jordan Love MVP. Vamos pegar aqui as pontuações de Lamar só para dar um... Ele é o QB 10 da temporada, mas a partir da semana 8 ele fez 11,98, 9,5, 15, 23 e 14. E tava de bye semana passada. Mas vale lembrar que talvez agora ele precise ser um pouco mais utilizado, porque vamos ver como esse ataque funciona de fato agora sem o Mark Andrews, vamos ver se o Zay Flowers e companhia vai precisar ajudar ele, ou se ele vai precisar voltar a usar bastante as pernas. Então, o Zay Flowers é um cara que vai crescer bastante agora com a ausência do Mark Andrews, mas eu acho que o volume de jogo do Lamar não vai ser muito diferente do que era, não. Eu acho que eles continua a mesma estrutura, e eu concordo com o Ângelo nessa questão de que a estabilidade do Lamar acaba não tendo essa questão de muitas pontuações. E para essa semana em específico, a defesa do Rams é uma boa defesa. É uma defesa que tá cheio de moleque de primeiro ano e tudo mais, mas é uma defesa que tem produzido muito bem. Então eu não acho que vai ser fácil, não. Eu iria de Jordan Love sem dúvidas. Eu acho que eu ainda arriscaria no Lamar. Bom, justo. Não existe resposta errada. Existe, prognósticos. Uhum. Existe falador passando mal, como a gente sempre fala no nosso programinha. Exatamente. Como o máximo que vai fazer semana... A gente vai passar mal semana que vem, no máximo. Exato. O Dantas também mandou aqui, enquanto a gente estava falando um pouquinho de IDP, que tentar pegar o DJ Wonnum, que entra de DLB e tem sido regular. Eu tinha ele na minha liga. Na semana passada tive que jogá-lo na waiver, porque eu precisava de um outro DL, eu não tinha outros jogadores para jogar. Ia buscá-lo essa semana. Infelizmente, a vida me proibiu de fazer waivers, porque não tive tempo de pensar nas waivers, e ele acabou passando, e meu rival, Rafael Freire, pegou. Estou em luto por causa disso, porque agora vou jogar com o meu maravilhoso Vita Vea, que infelizmente foi muito mal na semana passada, achei que ele fosse muito bem contra o jogo do Panthers, mas enfim, é isso. DLs a gente está passando. De DL e LB, que eu só tenho uma liga com IDP. Rapaz, o que eu tenho de sugestão aqui para hoje, quem tem no meu time, no caso, um nome que não se fala tanto é Alex Highsmith, né, que joga com o TJ Watt. Sim. Mas ele, na plataforma do Fantasy da NFL, ele tá como LB. Então, infelizmente, eu não consigo colocá-lo. Eu já tenho no meu time o Quay Walker e o Blake Cashman. Então, assim, já tenho meus linebackers definidos. Vamos passar aqui, então, pelo chat. Última pergunta aqui, para depois a gente voltar para as nossas. O Álvaro falando aqui, half PPR. Quem escalar no flex? Jaylen Warren, Breece Hall, Elijah Moore ou Romeo Doubs? Para mim, Doubs. Acho que vou ficar com o Doubs também. Ok. Jaylen Warren contra o Patriots. Joguinho difícil, bem difícil. Ótima defesa, péssimo ataque do Patriots. Breece Hall jogando contra... Peraí que agora eu me perdi. Breece Hall? Contra o Texans. Houston, Texas. Contra o Texans, exato. Muito obrigado pela ajuda dos universitários. Elijah Moore jogando contra a defesa do Jaguars. E Romeo Doubs jogando contra a defesa do Giants. Eu tendo a ser Elijah Moore ou Romeo Doubs. Eu acho que possivelmente a produção dos dois vai ser semelhantes. Joe Flacco já fez o Elijah Moore jogar na semana passada. Aparentemente não. O Flacco já demonstrou que ele vê o campo inteiro e ele consegue jogar a bola em diferentes lugares. Deshaun Watson não tinha como, cara. Não tinha como. Ele não consegue ver o campo inteiro mais. E então o Elijah Moore pode ter uma boa produção, porque essa defesa do Jaguars também não é excelente. Então eu ficaria entre Elijah Moore e Romeo Doubs. Considerando esses dois nomes aqui, vamos então passar para a nossa próxima pergunta, que é exatamente sobre isso. Quais são os 3 jogadores interessantes para essa rodada? 3 nomes que podem ter aí algumas dúvidas, mas vocês acham que por conta de matchups, por conta de produção, podem ter aí um bom jogo, ou podem ser uma boa surpresa? Cara, um dos meus nomes, você já falou um pouco antes, que foi Russell Wilson. Eu acho que o Russell Wilson vai um pouco mais para essa categoria, um pouco mais de jogador interessante. Ele tem sido relativamente consistente, mas consistente num patamar um pouco mais baixo. Então, se você tem uma liga, por exemplo, com Superflex, acho que vale a pena colocar ele garantido no seu Superflex, mas como QB, eu ainda
tenho algum tipo de questionamento. Então, vai para mim nessa linha um pouco de aposta, visto que o confronto contra o Chargers é bastante favorável. Então, o meu primeiro nome é esse, continuando também nesse confronto. Uma coisa que a gente acaba sempre falando contra o Denver é apostar nos tight ends. Contra Denver é sempre uma boa aposta. E visto que é um dos piores times na posição, falando de fantasy, para tight ends pontuando contra. E você tem, mas o mal do Chargers é que você não sabe quem vai ser o nome da pirâmide da semana, né? Então, pode ser Everett, parece que é o tight end 1 do time, parece um cara um pouco mais confiável, então se for para dizer um nome, é ele, mas a gente já teve TD de Smart, já teve TD de Parham, então a gente Parham não sabe é o cara que surge do nada, assim, você tá assistindo um Red Zone da vida, de repente lá, touchdown Donald Parham, você fala, quê? E nunca você tem. Exato. Exato. Só para não deixar de fazer o merchan aqui do nosso programinha, a gente teve a campanha de... Não é merchan, não. Falando de tight end, é uma posição que a gente gosta muito de falar. Eu adoro falar de tight end dentro do programa. E a gente falar de Evan Ingram, né? Teve o TD dele essa semana. A gente foi fazendo a campanha ao longo da temporada inteira, que eu falava do nome do rapaz. E ele fez o TD essa semana, foi a capa do nosso programa. Enfim, estamos fazendo a corrente para chegar no Twitter, marcando arrobas do mundo inteiro para que chegue nele esse programa do Spotify. Muito Exatamente. Bem, muito bem. Então, mas não, ele não é a minha aposta da semana, não. Vou passar a palavra para a gente falar dos próximos nomes. Manda lá, Jones. Quem são seus 3 jogadores interessantes para a gente ficar de olho? Cara, eu vou trazer 3 wide receivers. Eu acho que o primeiro deles no último jogo já teve uns flashes interessantes, apesar do novo QB que ele tem lá. Então, eu tô bem curioso e acho que pode ser uma aposta interessante o Elijah Moore. Teve um jogo legal aí com o Flacco, acho que até melhor que o Amari Cooper, até aproveitando esse incômodo aí que ele teve, enfim, essa lesão. Mas acho que é um cara para ficar de olho, acho que pode ser uma apostinha boa para flex. Outro nome que eu acho que vai também se aproveitar aí desse sistema dos Ravens aí, que tô curioso para ver como que vai ser contra os Rams. Acho que é o OBJ. Acho que é um cara que pode ser uma aposta muito boa. Nosso queridíssimo André tá muito alto nele também para essa semana. E cara que... A famosa lei do ex também, que rege todos os esportes, né? Lei do ex verdade. Certeiríssima. Verdade, o OBJ que inclusive marcou o primeiro touchdown daquele Super Bowl. Verdade. Acabando com os descontos de 3% de todo mundo. No iFood. Verdade. Mas enfim. E o meu último nome, eu vou trazer também no jogo do meu time, mas que vai ser contra o meu time, porque igual eu citei que a DL vai estar desfalcada, talvez o Falcons jogue sem Terrell e Okudah, um tá no protocolo de concussão, o outro tá ainda no treino limitado, então se já é difícil com os dois jogar contra Mike Evans e Godwin, eu acho que, assim, independente de quem for um ou não, se o Evans está livre ou se o Evans está bem marcado, acho que o Godwin pode ter um bom jogo. Então, assim, eu acredito que os dois vão ter bons jogos, principalmente se a dupla titular dos Falcons não jogar de corners, mas é um bom jogo para quem tem o Godwin, que semana passada, se não me engano, zerou, e aí, pelo que eu vi, teve zero recepções e tudo mais. Então é um bom jogo para ele se redimir. Acho que vai ter bastante espaço ali na secundária dos Falcons. Então, a não ser que o Jesse Bates cole nele, mas enfim, acho que é um bom nome para você ali apostar no seu flex, que eu acho que ele pode te dar uns bons pontos nessa rodada aí, o Godwin. Muito bem, cara, muito bem. Godwin, eu já saí dessa Forex, a gente até discutiu no programinha dessa semana, que assim, a gente ficou no imaginário nosso a temporada dele com Tom Brady, e desde que Tom Brady saiu, tipo, Mike Evans continua fazendo temporada de 1.000 jardas, a 10ª, se não me engano, em sequência, que ele faz, só ele e Jerry Rice com mais de 10 temporadas de 1.000 jardas, e Chris Godwin, para mim, eu acho que não o imaginário que a gente tem sobre ele versus o jogador que ele é para fantasy não é o mesmo, não corresponde, mas o Godwin, salvo engano, ano passado ele teve mais pontos em fantasy do que o Mike Evans, não? Sim. Ele teve uma reta final muito boa. Mas assim,
como jogador, não tem discussão. Mike Evans é muito mais jogador. Eu também sempre vou colocar o Mike Evans no lugar em detrimento do Godwin. Tive uma discussão no Twitter, inclusive, antes do começo da temporada, em que um daqueles analistas que adora fazer 50 posts por dia sobre todas as possíveis análises da vida, disse que o Godwin estava sendo precificado de uma forma muito baixa, né, enquanto o Mike Evans está sendo precificado de forma alta. E o que eu disse para ele, eu falei, olha, o wide receiver 1 do time é o Mike Evans, é o cara mais talentoso, é o cara que mais tem target, é o cara que mais é procurado. E ele categoricamente quis dizer, não, Godwin é o wide receiver 1. Eu falei, olha, não temos como garantir, mas em termos de produção e consistência, o Mike Evans tá acima do Godwin. E é isso, o Mike Evans continua com essas temporadas de 1.000 jardas aí, continua produzindo todo santo jogo. Eu adoro esse cara, é um Hall of Famer, com certeza, como o Ângelo falou aqui, né? 10 temporadas seguidas com mais de 1.000 jardas. É o único que desde a primeira temporada conseguiu isso. E o Jerry Rice tem 11. É bem capaz do Mike Evans ter a temporada do ano que vem conseguir. Os meus 3 nomes desses jogadores interessantes. Um a gente falou um pouquinho no começo, que é, para mim, o Tyler Lockett. Eu acho que o Tyler Lockett vai ter um bom jogo contra essa secundária do 49ers também. Essa é uma coisa importante. Se Geno Smith estiver 100%, porque Geno Smith limitado, aí todo mundo, né, vai acabar tendo pouca produção. Mas acho que é um jogo muito interessante para o Tyler Lockett, pelo estilo de jogo dele, por ele gostar de jogar contra o 49ers, né, historicamente, e por conta da marcação que o DK Metcalf deve receber. Então eu gosto bastante desse nome. Um nome que eu acho que é interessante para ficar de olho, infelizmente não posso garantir que ele vá produzir, mas eu gosto bastante da expectativa, é o Roschon Johnson contra o Lions. Lions tem permitido o jogo corrido, Lions tem permitido que os running backs vão para cima, e como eu falei no começo, é um jogo que eu estou de olho também por N motivos, mas eu acho que o Roschon Johnson pode ter aí o seu jogo que estamos todos esperando, né? Desde que ele foi draftado, como sendo o running back 1 desse time, que aos poucos ele está tomando os snaps. E o meu terceiro jogador, que eu acho que é interessante, e aí novamente, vou usar do meu maior conhecimento, que é Dontavian Wicks, wide receiver do Packers. Ele tem tido muitos snaps no time, ele tem sido participativo do game plan do time, e neste exato momento ele está numa posição muito próxima do que o Doubs era no começo da temporada, de ser aquela válvula de escape, digamos assim, do Jordan Love. E por conta dessa matchup contra o New York Giants, eu acho que ele é um excelente nome, também porque teremos Christian Watson possivelmente fora, né? Então a gente vai ter Jaden Reed, Romeo Doubs e Dontavian Wicks, e eu acho que Dontavian Wicks já tá aí tá batendo na porta para ter o breakout game dele. E eu acho que esse jogo é o jogo em que ele pode ter aí esse breakout. Então, quem tiver precisando de um jogador aí mais desconhecido, um jogador, né, com um upside interessante, um teto bacana, Dontavian Wicks para mim é um nome para ficar de olho, sem dúvida alguma. Show de bola. Vamos mandar aqui então, temos uma pergunta agora no nosso chat, do nosso queridíssimo Dantas. Ligas PPR, Devin Singletary ou Khalil Herbert? Singletary? O Maud Singletary é se o outro running back de Houston joga, né? Esse que é o problema. No último jogo já roubou do bingo de Gustavo Ivo. O problema é o bingo de Gustavo Ivo nisso aí, né? Então, não sei, eu ia de Herbert, mas não, ele não é nem um running back 1 do próprio time, né? Mas tudo bem. Então, eu iria de Devin Singletary pelo simples fato de goal line chances, porque contra a defesa do Jets vai ser difícil demais de qualquer jeito, e como eu acabei de explicar, tenho para mim que o Roschon Johnson vai ser o líder desse backfield, no caso vai limitar as oportunidades do Khalil Herbert. Então, por conta disso, também sem muita segurança, Dantas, por favor, diria Devin Singletary. E você, Jonas? Singletary. Boa. Acho que ainda apostaria nele. Boa. E o Álvaro tá dizendo aqui, live espetacular com muita informação, eu agradeço. Não sei se as informações vão se concretizar depois em pontos para vocês no Fantasy. Espero não estar zicando nenhum dos jogadores, principalmente porque eu falei muito dos jogadores do Packers aqui. Mas muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo elogio, né?
Vamos então agora para o nosso último tópico, um tópico importantíssimo, inclusive. 3 jogadores para evitar ou conter expectativas, ou o que nós chamamos de 3 jogadores NFC South. Hoje o programa foi voltado em sua homenagem, jovem. Que beleza. A gente já teve o The Dantas Show, agora nós temos o Stay Away from the NFC South. Então veremos aí. Quais são os 3 jogadores? Jonas, você que é o nosso queridíssimo representante, quais são os 3 jogadores, então, que você evitaria para essa rodada? Cara, confirmando o Trevor Lawrence fora, eu acho que eu ficaria um pouco afastado do Calvin Ridley. Apesar de o Christian Kirk ter machucado, talvez ele seja o principal nome. Cara, eu acho que o Jaguars vai ter um difícil confronto contra a defesa dos Browns, então acho que é um cara para você realmente, talvez, se puder bancar ou, cara, escalar, mas assim, eu tô bem abaixo nele nessa rodada. Outro cara que também tá com QB reserva, mas assim, pelo que eu vi do último jogo, inclusive contra o próprio Jaguars, que realmente tá numa temporada bem decepcionante e é bem ruim para ele, porque ele vai estar em ano de contrato, é o Tim Higgs. Acho que o Jamar Chase mostrou porque ele é o 1 desse time e produziu com um recebedor, com um QB bem reserva, que para mim era bem desconhecido e eu achava que me surpreendeu. E o Tim Higgs ainda assim, tipo, não conseguiu ter muitos alvos e não chegou em 40 jardas. Então, assim, é um cara que eu também não teria muitas expectativas. Cara, e sei lá, último nome. Bom, eu vou, acho que tentar, como semana passada quem brilhou foi o Pitts, então acho que essa semana eu acho que eu vou falar pra galera tentar não ter muita expectativa nele, porque acho que a chance dos Falcons vai ser o jogo corrido e o Drake London, que a gente até debateu hoje na live dos Falcons, acho que o Reader tem uma química melhor com o London, então parece que os lançamentos pro London parecem melhores do que pro Pitts, mas enfim, acho que essa semana volta um pouco ao normal, acho que o London volta a ter a dominância do ataque, então talvez eu ficaria um pouco abaixo da expectativa no Pitts, acho que principalmente para quem viu o jogo de semana passada e e ficou até assim um pouco mais, o Pitts está voltando, enfim, acho que talvez é um jogo para baixar um pouco mais as expectativas. Aproveitar que a gente tem um especialista de Falcons aqui, é o seguinte, o que aconteceu? Eu até falei no nosso dessa semana, o que aconteceu com o Drake London essa semana? Eu não tinha ele no time, eu falei, surgiu a oportunidade, apareceu na waiver, eu peguei, crente que não, agora vai causar, ele me faz 0 na semana, eu falei, não é possível. Eu escalo o cara para ele fazer. É o efeito Arthur Smith. Foi um jogo bem atípico mesmo, porque o Falcons estava sofrendo bastante contra os Jets e a válvula de escape acabou sendo o Pitts. Apesar de o Salsi também, por mais que ele tá jogando contra o Salsi não tá naquela temporada do ano passado. Foi muito estranho, confesso. E se eu não me engano, ele teve um drop também. Em uma das poucas bolas que chegou, ele teve um drop. Então, cara, foi bem estranho. Foi um jogo muito atípico. Parece porque ele é a bola de segurança do Reader. Então, foi bem, bem ridículo o desempenho dele semana passada. Então, por isso que eu falei que acho que é uma assim. Até debati bem, trazendo bem rapidamente. Parece que o Reader tem uma confiança no Londo que parece que ele tinha, talvez, no tipo Alec Pierce na época de Cincinnati. E o Pitts, ele é aquele cara que ele fala: beleza, vou tacar a bola ali, foda-se. Então, tipo, eu acho que pra mim tem um pouco dessa diferença. A sinergia de passes pra um pra outro é muito diferente. Então, é bem estranho ver um jogo ruim do Londo, ainda mais nessa segunda parte. Segunda não, um pouco ali, sei lá, da semana 6 em diante, 7, que ele e o Reader começaram a ter uma química e teve aquele intervalo que o Reader foi bancado depois, mas eu acho que em maioria, daqui até o final da temporada, é mais fácil apostar no Londo, porque ele tem sido a bola de confiança, e acho que a semana passada foi mais uma exceção à regra. Mas, enfim, o ataque é uma bagunça. E Reader volta para o ano que vem ou não, como titular? Cara, eu acho que ele teria que fazer coisas extraordinárias. Tipo, não só ganhar Então a divisão. resposta é não. Isso é uma resposta que é não, então. Obviamente. Na verdade, eu acho que ele... Não acho que volta, não. Eu acho que volta. Porque eu acho que o Falcons vai pegar playoffs e o Falcons vai ter uma posição alta no draft. Mas aí os Falcons talvez gastem num QB. Então, eu não acho, eu acho que essa pick vai ser boa o suficiente para se pegar um QB. Eu acho que os 4 QBs possivelmente eu acho que
se os Falcons, quer dizer, se os Falcons quiser aproveitar um pouco o dinheiro, o elenco e talvez tentar dar um passo para frente, se não fizer loucura para trocar por alguém, eu acho que o plano inicial é tentar buscar alguém na FA. Porque o Reader não vai mudar muito daqui para o ano que vem. E aí você vai perder uma janela de cap que o time conseguiu limpar depois de anos de Matt Ryan, Julio Jones, enfim. Eu acho que ainda... Mas o melhor QB até então disponível na Free Agency do ano que vem é Kirk Cousins, não é isso? Ué. E é um baita upgrade. Eu acho que o Kirk Cousins nesse time faria muita coisa melhor. Não vou vender meu Kyle Pitts e meu Drake London enquanto não se desenvolver. Eu acho que a gente faz muito meme com o Cousins, mas assim, eu não tô dizendo que ele viria aqui e ganhava o Super Bowl, mas eu acho que o ataque dos Falcons melhora muito se ele assinasse com os Falcons. Absurdamente. Kirk Cousins é maravilhoso. Baita QB. Sim, de verdade. Errado, eu falo que pra mim, assim, o meu cenário ideal do futuro talvez seria pegar um edge. É que não vai dar para pagar um edge e um QB, porque por mais que os Falcons tenham cap, não dá para pagar alguma coisa assim. Mas enfim, mas eu acho que se os Falcons querem aproveitar uma janela que a divisão vai estar ainda fraca e que talvez tentar dar o próximo passo para confrontar algumas forças da conferência, ou você vai pegar um QB mais experiente que talvez, beleza, tem o Cousins tem os seus contras também, mas eu acho que assim, não dá para dizer que pelas opções que vai ter, ou você vai apostar, igual o Mafra falou, ou você fica alto no draft, gasta muita coisa, tipo, sei lá, paga um preço que os Browns pagaram no Deshaun Watson, um exemplo, para subir por um prospecto que você tem, e eu duvido que o Arthur Smith, estando no hot seat, que ele vai estar se ele ficar por ano que vem, ele vai talvez arriscar um QB calouro do que pagar uma bala, talvez, num QB mais velho. Então, sei lá. Vai ser uma doideira, mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, mesmo que a gente vá para playoff, sei lá, ganhe o primeiro jogo, enfim, os caramba, eu não acho que o Reader é QB dos Falcons em 2024. Não muito acho. Bem. Pode ser até o reserva. Muita discussão de off-season isso daí. Veremos. Uhum. E você, meu caro Ângelo, quais são os 3 jogadores que você, ficaria longe para essa rodada? Rapaz, assim, eu posso falar em quantidade, eu vou falar em balaio aqui, como diria na minha boa e velha Bahia. Manda então sua lista. Vai falar setor de tal time. Exato. Primeira faixa, primeira sessão são os wide receivers do jogo de hoje, né? Então, assim, fique de fora de todos, porque não vai sair pontuação, não vai acontecer nada. No meu caso, eu irei dormir, não vou assistir o jogo. Então, assim, e vou fazer aqui Não, é sério, a gente estava fazendo um levantamento no nosso... A gente fez uma trivia no programa nessa semana, Bigão trouxe, que do combinado, acho que nos últimos 3 ou 4 jogos dos times contra New England, no caso... Nenhum dos jogadores, ou acho que 5 jogadores, fizeram mais de 10 pontos de fantasy. E só. Sim, tipo, a defesa do Patriots é excelente. Exato. Então, tipo assim, e o ataque do Pittsburgh é ruim, e ainda por cima com o Trubisky, esqueça isso. Então você já tirou aí uns 5, 6 nomes da sua frente. Segunda posição e segundo nome mais específico, Stafford contra os Ravens. Ele tem tido jogos interessantes, mas eu acho que contra a defesa do Ravens, no nível que a defesa do Ravens está jogando, e o jogo para o que pode valer com o Chiefs sendo perdido e o Ravens podendo consolidar a posição de seed 1, eu acho que vai ter jogo, e o Stafford fica numa posição complicada. E a terceira parte, e aí vai o clubismo de novo, mas com algum fundamento, não é só o clubismo por si só, os running backs de Dallas contra a Filadélfia. Porque o front de Filadélfia é muito forte, Tony Pollard não inspira confiança, Rico Dowdle não é aquele nome ainda assim que você pode confiar com grande certeza. Então acho que as dicas aí de quem você deve evitar para essa semana passam por esses setores. Muito que bem, você pegou, por conta do balaio, pegou um dos meus nomes, que é um nome que eu gosto muito, é um dos meus mafrismos aí da temporada, que é o George Pickens. Gosto muito dele, mas realmente para essa semana ficaria muito longe, com o Trubisky jogando, com essa defesa excelente do Patriots, o prognóstico é péssimo.
o próprio Dantas está falando aqui, como torcedor ele vai ter que assistir o Steelers e torcer pelo Trubisky. Meus pêsames, meu caro, mas poderia ser pior, você poderia ser torcedor do Bears e ter que torcer pelo Trubisky como franchise QB e agora ter o Fields, né? Mas enfim, ou assistir uma Mariota sendo QB do seu time por boa parte de uma temporada. Exato. Considerando que essa temporada tá toda maluca, né? Ter QB reservas está se mostrando algo super importante. Então também ficaria longe do grupo do ofensivo, tanto de Steelers quanto de Patriots. Ficaria longe da TV? Né, se possível. Bom, Também. Eu vou ficar certeza, porque o jogo é 1h30 da manhã, eu vou estar, né, no meu excelente sono. Outro também que eu ficaria longe é do próprio Bryce Young, e aí também a gente pode colocar talvez no mesmo balaio todos os jogadores do Panthers nesse caso, porque a defesa do Saints é chata. Ela não é uma defesa excelente, não é uma defesa que nas métricas tem estourado, mas é uma defesa muito chata de se jogar, é um time que também não permite muitos pontos, e essa defesa do Panthers está simplesmente desorganizada. Então, por conta disso, eu acho que o Bryce Young é um péssimo nome para essa rodada. E a gente falou no começo do programa, a gente até explicou um pouquinho sobre a questão do Panthers em si. Tenho muitos receios com relação ao Bryce Young como desenvolvimento, pelo menos para 2023. Então, eu ficaria longe. E o terceiro nome que eu ficaria... Não sei se eu evitaria, mas eu conteria as expectativas, é o Jordan Addison, que tem vindo muito bem, né? Na ausência do Justin Jefferson, estava super bem cotado, tem tido bons jogos, e logicamente agora, com o retorno do Justin Jefferson, eu acho que ele perde um pouco desse protagonismo. O jogo também contra o Raiders, não acho que vai permitir pontuações muito altas de Justin Jefferson, de Jordan Addison e de TJ Hawkinson. Então eu acho que dentre esses três, quem sai mais prejudicado possivelmente é o próprio Jordan Addison. Sem contar que Joshua Dobbs é um downgrade ao que era Kirk Cousins. Então também tem essa questão do volume de jogo para ele ser bem menor. Então eu ficaria com expectativas bem contidas, né? Se possível, eu colocaria ele no banco e tentaria arranjar alguma outra alternativa de algum nome talvez um pouco mais desconhecido ou com menos hype para esses jogos, né, que a gente vai ter nessa rodada. Muito que bem. Mais alguma coisa, meus caros, que vocês queiram adicionar? Mais algum jogador, talvez, que a gente não tenha falado que vocês queriam mencionar como positivo, como negativo? Algum clubismo exacerbado que vocês gostariam de jogar aí? Algum mafrismo também para algum jogador? Não, só ia falar que reforçando o Stafford, né? Porque Puka Nacua talvez, não sei se ele, eu não vi os reportes do Rams, né? Mas talvez não jogue, né? Ele teve lesão no último jogo, né? Que ele saiu, voltou, aí depois falaram que talvez ele ficasse fora. Ele tá baleado, já tem 4, 5 jogos. Ele vai, acho que, baleado até o final da temporada, possivelmente. O homem, o maior mafrismo. O Deus Polinésio. Nakua Matata. Meu Nakua Matata. Eu vou debater esse ponto só do Ângelo do Stafford. Eu acho que o Stafford vai entrar com sangue nos olhos e o McVay vai tentar fazer um gameplay muito, muito bom contra esse jogo do Ravens, que realmente é uma defesa excelente, muito bem treinada, porque eles estão brigando pelos playoffs. A briga agora nos playoffs, basicamente da 7ª seed, é Packers, Seahawks e Rams. São os 3 principais nomes aí para pegar a última vaga do wild card. Então eu acho que o McVay ele vai tentar fazer de tudo, né, para conseguir extrair o máximo. E o Stafford, cara, eu sou fã dele desde a época do Lions. Ele é um dos meus primeiros mafrismos desde que eu comecei a acompanhar mesmo a NFL. E eu acho que ele vai ter um jogo de pau a pau com o Lamar. É um jogo que eu tô também curioso aí para assistir. Mas sim. O jogo acho que vai ser bom, mas tem tudo, sim. De fato, ele já mostrou em situações até mais difíceis do que essa, mas assim, a gente sabe que Cup não tá 100%, Nakua também não tá 100%, e a defesa é muito boa. Então, no final jogando fora ainda. No final das contas, acho que a minha aposta é mais no McVay, achando alternativas, do que necessariamente o Stafford tendo o jogão. O problema não. A questão é que ele é o quarterback do McVay, então acho que o caminho pode ser por ali. Mas é isso, verdade seja dita, um jogão que ele vai fazer 23, 24 pontos, né?
que obviamente é uma boa pontuação, mas também não é aquele, não vai aparecer no top 5, por exemplo, dos QBs da semana, muito provavelmente. Né? O Derrick Henry ele não chegou a entrar no protocolo de concussão, certo? Foi dito inicialmente que sim, depois sim, mas o Vrabel desmentiu ou disse que não, enfim. Porque ia falar, dependendo da situação, né, não sei. Olho no Spears, né? Dependendo do tipo de flex que você tem. Ficaria felicíssimo se o Derrick Henry ficasse com preguiça, com sono e não jogasse esse final de semana, porque eu tenho o Spears em tanta liga. Seria ótimo ter o Spears pro meu time. Então, uns nomes que a gente não falou, que voltando ao, não sei se um dos programas que a gente ficou brincando, são os wide receivers da classe operária. Para mim, meu xodó, o nome que é pouco falado, deveria ser mais falado, o não TikToker, é Jacob Meyers. Assim, eu acho que é um cara que entrega, tem disputado ali pau a pau com o Davante Adams num time, sendo que ele é claramente um cara pior. Eu não estou comparando o perfil de jogador, mas para fantasy tem feito bastante com quarterbacks questionáveis que o Raiders teve nessa temporada inteira. Então acho que assim, um bom nome para ficar de olho. O confronto contra o Minnesota, a defesa do Minnesota permite uma quantidade grande de pontos. Então acho que é um nome bom para ficar de olho aí também. Quem já não tem. Jacob Meyers e Davante Adams é uma aposta que a gente tem no nosso grupo do Brasil Fantasy Football, de André com o Thiago Salomão. Quem tem mais jardas no final da temporada e quem tem mais fantasy points, se eu não me engano. Então, sim, em PPR, né? Jacob Meyers é sempre uma boa opção que, nesse caso, para fantasy em específico, é bem underrated mesmo, porque ele tem volume, ele tem targets e ele é um cara muito bom de correr rota. Não é espetacular, não é um disruptor, digamos assim, do jogo, mas volume para fantasy também faz toda a diferença. Muito bem lembrado, Ângelo, muito bem lembrado. Bom, meus caras, então vamos utilizar essa alta nota, né, para terminarmos por aqui essa nossa live. Vou deixar aqui o espaço para vocês se despedirem, mandarem aí seus mensagens, fazerem os seus jabás também dos outros podcasts que vocês participam, das outras conversas, resenhas, enfim, o que quiserem dizer. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todo mundo que participou, todo mundo que mandou mensagem, todo mundo que vai nos ouvir e está nos ouvindo e tirou um tempinho aí para participar conosco. Agradecer demais ao Ângelo por ter participado aqui conosco também, do Quarta para 3. Eu já falei e repito aqui, sou fã de vocês, sou fã do podcast, resenha, conversa que vocês têm. Acho super legal. E também meu querido Jones, que, né, parceiraço aqui do Brasil Fantasy Football, também tem lá o seu podcast do Falcons. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos insights e muito, muito obrigado por, né, terem participado aí das piadinhas, das sacanagens e tudo mais. Ângelo, meu cara, dê o seu adeus e depois o Jones e aí nós encerramos. Rapaz, muito feliz de estar aqui. Eu tô me sentindo uma estrela aqui, depois de ter sido marcado pelo programa. É tipo assim, irmão mais velho chegando para você, abrindo espaço. Primeiro post, a gente fez nosso Twitter agora, então a gente tem Twitter, Instagram, @quarta-para-3, tudo junto. Então, o nome é bom, é fácil, pega em todas as redes. Disponível em todas as plataformas, Spotify, fazendo o merchan no Spotify também. Então, como é para se esperar, é bem simples. O programa, uma vez na semana, toda quarta, vai estar lá disponível para você. Então, Quarta para 3, aquela piadinha que dá para entender. Quem vê futebol americano entende a piada minimamente. Minha mãe não entendeu a piada até hoje do Quarta para 3, o que é que significa, mas tudo bem. E é isso. E muito obrigado, velho, pelo convite. Bacana demais. Agora... fiquei brincando com o Rui, o que falta pra gente pro Quarta para 3 para encerrar a temporada, a gente aparecer no podcast da NFL Brasil. Tipo assim, se a gente chegar de sair, aí é o topo, é o auge, é assim, muito tipo, que bem. Pode acabar a temporada e falou, pronto, agora parei no auge, não vou passar mais disso aqui, então desafio lançado aí para a NFL. Alô, NFL, tamo junto, é nóis. Um alto convite, é isso. E no mais é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Um prazer aqui sempre estar falando, estar discutindo sobre NFL. Resenha sempre bom, então a gente contribui como a gente pode. E é isso. Prazer demais em conhecer também, meu jovem. Muito bom também estar aqui. E estaremos, não sei se vai dar para fazer programa, mas estaremos aí passando por você. Então, vamos ver se a gente se conhece pessoalmente ainda esse ano. Venha cá, sem dúvida alguma. Está mais do que convidado para tomarmos aqui uma Super Bowl, né? Passearmos um pouquinho aqui, se for o caso. E Jones já esteve aqui comigo. Você está mais do que convidado para participar. Saudades. Aqui.
Manda lá, Jones. Bom, agradecer a presença do Ângelo aí, muito bom, convidado sempre trazendo sua visão, compartilhar um pouco com a galera aí, também agradecer ao Mafra aí, tive a honra de estar pessoalmente acho que já faz uns bons dias aí, desde que eu estive em Portugal, mas foi rápido, mas foi muito bom conhecer o Mafra pessoalmente, e é isso. Agradecer a todo mundo que mandou pergunta, quem puder seguir lá nas redes sociais, o arroba aqui da pessoal, e também quem puder dar sempre uma força ali nos Falcons Play Action, a gente somos 4 loucos e uma louca, que vira e mexe se revezando ali, falando dos Falcons, então, quando não tem temporada a gente faz coisa de prospectos, enfim, a gente tenta alimentar a temporada toda, mas é isso aí. Obrigado, e fique valeu. Claro também que eles estão todos convidados para participar aqui sempre que for, né? Sempre, o canal está aberto. O canal aqui Fechou. É o canal de fantasy para nós de fantasy, para criadores de conteúdo, para pessoas que curtem aí. Quanto mais, melhor. Juntos nós seremos mais fortes e nós conseguiremos aí atrair mais olhos e mais pessoas para o nosso espaço. Próximo passo, provavelmente, é a gente começar a falar de Taylor Swift, né? Porque assim a gente consegue uma audiência absurda. Vou até me vestir de Swift se for necessário, mas enfim, é um caminho, por que não? Tentei o primeiro enfim, lugar no meu agradecer Spotify. mesmo. Agradecer aí, espero que a gente ajude vocês nas dúvidas dessa semana e, bom, se a gente comprometer alguma vitória também não foi por querer, é porque às vezes o jogador realmente está no péssimo dia e ele não concordou com a gente na nossa análise. É o famoso Mas se é isso deu aí, certo valeu, é gente, porque a obrigado. gente avisou, se deu errado é porque você... É culpa dele. É porque você não soube escalar, é isso no final. Porque você escalou. Exatamente. Mas aí, gente, então muito obrigado a todos aí que nos assistiram, todos que nos ouviram, né? Estaremos aí nos nossos canais das redes sociais, no nosso grupo WhatsApp. Sintam-se à vontade para mandar mensagem. Novamente, deixem o like aí no vídeo, façam a sua subscrição aos nossos canais, deixem também as suas recomendações, reviews nos canais de podcast, nos agregadores. E nos falamos semana que vem. Boa semana, boa temporada, bom resto de temporada no caso, e até semana que vem.